Boa noite, galera. Esse vídeo eu vou estar postando amanhã, mas amanhã que eu falo é meia-noite, porque eu vou assistir umas lives e vai valer pro vídeo de amanhã. Pelo menos que eu quero ver se eu faço pelo menos um vídeo amanhã e um vídeo para domingo. E vou falar desse assunto que surgiu na viagem do senhor Jair Messias Bolsonaro lá para Argentina. Foi cogitada até a criação de uma moeda única, que, a meu ver, para fazer propaganda por Maurício Macri, ver se deslancha o Macri na situação na Argentina. Mas uma moeda única era possível no Mercosul? Em primeiro lugar, se eu fosse presidente da República, por exemplo, se eu tivesse sido candidato à oposição ao Bolsonaro e tivesse ganhado, o que eu faria? O que eu faria para mudar o Brasil? Primeiro, colocaria um protecionismo econômico na nossa economia, só deixaria de fora somente os países latino-americanos, porque eu ia fazer um outro tipo de política externa. No seguinte aspecto, uma produção dos Estados Unidos chega aqui, ela paga menos impostos iguais à produção nacional. O que acontece com essa questão? Nossa produção tem pouco investimento devido a essa quantidade de imposto que é inserida na produção de filmes nacionais, e isso sairia prejudicando. Por exemplo, eu, Thiago Caetano Alves, sendo presidente, eu ia sobretaxar a entrada de filmes, de CDs e tudo, qualquer produto de países mais ricos, como por exemplo os Estados Unidos, todos os países. Deixaria de fora os países latino-americanos, porque eu iria defender o seguinte: uma união não só do Mercosul, como uma união latino-americana. Isso implicaria resolver as rixas com a Venezuela e com Cuba, que eu iria integrar a Venezuela, Cuba, o Haiti e muitos outros países da América que sofrem que sofrem com a miséria extrema. Iria fazer um pacto para desenvolvimento mútuo de todas as nações latino-americanas como um todo. Posteriormente a isso, eu me usaria da influência do Brasil para fazer um parlamento latino-americano. Esse parlamento queria reger as leis com relação à migração e leis que todos os cidadãos que abarcaria essa zona de livre comércio teria que respeitar. O próximo passo que eu faria, um pacto militar também. Para quê? Pegar o Brasil, que é uma das maiores potências, ainda que
está em crise econômica da América Latina, conjuntamente com México e muitos outros países, eu fabricaria armas de destruição em massa para autoproteção do país e de nossos vizinhos. Que se eu fosse, o que eu ia fazer? Nenhum país, nenhum governante de outro país iria cobiçar as riquezas da América Latina. Todos teriam a proteção desse pacto militar, porque uma agressão a um país latino-americano seria uma agressão a todos. E para autodefesa eu ia construir esses tipos de armas, não para jogar nos outros, pelo contrário. A minha política seria reunir com os colegas da América Latina e falar assim: nós vamos fazer o seguinte, primeiro nós latino-americanos, e esse pacto poderia evoluir, por exemplo, chamar junto para esses pactos, para esse pacto militar e econômico, países da África, poderia transformar esse pacto em um pacto do hemisfério sul, um pacto dos países pobres, considerados pobres, um pacto da periferia do capital para desenvolver todos os países que estão em situação de miséria, que estão encaminhando para a situação de miséria, para brigar de igual para igual com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, com tudo. Brigar no campo das ideias, brigar na questão do comércio, não brigar na acepção da palavra. Os projetos militares que eu sendo eu presidente, se eu fosse, que eu iria fazer uso é só para proteção, porque as nossas riquezas são cobiçadas pelo Império do Norte. Império do Norte e a elite sionista global. Se não nos unirmos, a América Latina vai se tornar o que a África se tornou. E à medida que fosse crescendo esse pacto militar e econômico, eu iria influenciar para que incluísse os países africanos, principalmente aqueles países africanos mais pobres, que estão na miséria extrema. Iria ajudar o desenvolvimento deles lá e iria pensar grande, não grande sozinho, porque eu não tenho essa mentalidade de individualista, egoísta. Eu faria o hemisfério sul deixar de ser o quintal do Tio Sam, o quintal de qualquer outra nação. Isso é uma mensagem de promoção de ódio com os Estados Unidos? Jamais. Pelo contrário, até admiro o povo dos Estados Unidos, o patriotismo que eles têm é admirável, sinceramente. Mas o duro é ver brasileiro, o duro é ver argentino, o duro é ver colombiano, o duro é ver boliviano, o duro é ver irmãos latino-americanos babar ovo
desse sujeito, desse Donald Trump, com mentalidade de vira-lata, quando na verdade, se todos os países em desenvolvimento e países pobres se unissem em um bloco econômico forte, ninguém segurava o hemisfério sul, ninguém mesmo. Iriam nos colocar no lugar deles, as nações imperialistas do passado que nos subjugaram. Isso é por uma forma de maldade? Não. É para dizer que não aceitamos ser cordeiro de ninguém. Respeitamos vocês, mas queremos respeito. É isso que deveria ter a mentalidade de um líder de verdade, aquele que quisesse ultrapassar as fronteiras do Brasil e se tornasse um líder mundial. Algo que até ela tentou fazer isso, foi buscando acordos comerciais com a África, buscou mais, negociar mais criou o BRICS, que está tão fragilizado atualmente, e respondendo à questão da moeda, sim, a moeda única seria excelente, mas se fizéssemos um bloco econômico latino-americano e excluísse a Venezuela e Cuba, não teria uma unidade justa, porque o que adianta, por exemplo, se esse grupo econômico gigantesco desse certo, se os pobres irmãos cubanos são submetidos a um bloqueio covarde, os venezuelanos também submetidos a um bloqueio covarde. Nenhuma economia do mundo consegue sobreviver com sanções econômicas impostas contra eles, galera. Nosotros teníamos más lo que se asemeja do que nos separa, porque somos latino-americanos e por isto devíamos agir como tal. Sabe aquela frase do Che Guevara? Hay que endurecer, pero sin perder la ternura. Jamás temos que nos endurecer para nós fazermos grande frente ao sistema global. Temos que endurecer para sermos protagonistas da nossa história e não capachos de nação alguma. Respeitamos todas as nações do mundo, mas queremos respeito também. É isso que é o discurso do verdadeiro líder. Líder não presta continência para outra bandeira a não ser a sua. Por mais que respeite todos os países, todas as bandeiras, isso não implica que deve se prestar continência para a bandeira dos Estados Unidos ou de qualquer um, mesmo a bandeira dos nossos irmãos latinos. Respeitamos, porque eles têm uma condição que se assemelha à nossa, a miséria extrema que está se abatendo na América Latina, a miséria intelectual devido a esse conservadorismo hipócrita. Eu falo hipócrita porque, em nível de Brasil, o cara falar que é defensor da família tradicional, por que eles não defendem os nativos indígenas, que é a família realmente tradicional
brasileira. É a primeira família, o primeiro modelo de família do Brasil é a família indígena. E outra coisa também, dentro do território brasileiro, além de tudo, por exemplo, deveriam ter investimento. O cara que se desejasse criar um modelo de carro brasileiro, como já teve, por que não dar subsídio econômico para esse empreendedor desenvolver o carro modelo nacional? Sobretaxa as empresas que vendem, mas não tem empresa dentro do território brasileiro. Vai numa empresa tipo a Mustang e fala assim, ó, negócio é o seguinte, se vocês instalarem fábricas no Brasil, vocês vão ter subsídio econômico. Agora, se vocês querem só vender carro que é construído no país de vocês, dentro do território, nós vamos sobretaxar mesmo. Dane-se liberalismo econômico. Tem que ser protecionismo mesmo. Tem que liberar somente aos países latino-americanos, porque estamos juntos nessa luta contra a obscuridade que assola o mundo, esse crescimento dessa extrema direita babaca, imunda no mundo. E isso somente com a união dos progressistas latino-americanos, a união dos progressistas globais, poderão cessar o crescimento desses caras. Para começo de conversa, esses caras são tão habitolados que falam que combate o comunismo. O comunismo nunca existiu. E eles não sabem nem o que é comunismo. Para eles, quem é oposição ao candidato que eles defendem é comunista. E eles não sabem o que é comunista. Tudo isso que tem que ser dito e falado categoricamente, galera. Não podemos ser capacho de país nenhum. Devemos ser protagonistas da nossa própria história. Isso é o que tem que ser feito. Não devemos ser capacho de Israel, capacho dos Estados Unidos, capacho de nação nenhuma. E outra coisa também, o Brasil, se fizesse tudo isso, poderia interferir em favor da criação do Estado da Palestina, que é uma covardia. Tudo bem que o Hitler massacrou os judeus, mas isso não dá direito dos judeus ir lá na Terra Santa massacrar os coitados dos palestinos. Tudo isso somado, que podemos a ideia minha de um Brasil melhor, uma América Latina melhor, um hemisfério sul melhor, uma luta por uma Palestina, um Estado palestino, uma luta para... Certa vez no Facebook eu vi uma pergunta: quais são os 3 desejos que você faria com um gênio da lâmpada? A maioria pode falar assim: eu desejaria riqueza, mulheres, mais mulheres, e tudo. Meu desejo, se caso eu encontrasse, existisse essa porcaria,
de história da carochinha de gênio da lâmpada, eu desejaria o fim da fome, o fim da miséria extrema, a união de toda a classe trabalhadora. Só isso me bastava para ter. Isso não quer dizer que eu sou contra o dinheiro, não. E, pelo contrário, eu estou passando uma barra na luta, na labuta para um serviço. Estou tentando também o canal Ciências Humanas como uma alternativa de renda futura também. Nem penso que vai dar muito dinheiro, nada. Até porque uma pessoa crítica igual eu tenho consciência que não vai ter muito bilhões. Possivelmente futuramente dá uma graninha para ter uma vida estável. Mas eu ainda continuo tendo esperança no Brasil. Um dos objetivos que eu criei o Ciências Humanas TV é para colocar em prática tudo que eu aprendi, tudo que eu pesquiso diariamente, através das videoaulas, principalmente esse conteúdo que eu terminei hoje, que eu falei do histórico da corrupção nacional, conteúdos que eu pesquiso constantemente, conteúdos que eu trago pensando naquilo que eu gostaria de ver no YouTube, que o público vai gostar. Isso é pensando só no financeiro? Não vou enganar não, estou pensando no financeiro. Mas o que adianta você pensar no financeiro produzindo um conteúdo para jogar um conteúdo que não presta para o público? Ser mais um fútil na internet, ser mais um retardado do tipo daqueles que falam que o nazista é de esquerda porque tem socialismo no nome. Tudo isso é um absurdo, galera, que o povo não enxerga. A socialização, a união entre os povos de economia em desenvolvimento poderia destruir as estruturas de poder atual. E o povo não tem essa consciência que unidos seremos mais fortes. A desunião causa as fraquezas que ocorrem na América Latina. E isso que é papel do historiador fazer também. Por quê? Ao conhecer os erros do passado, você torna-se uma pessoa mais crítica sobre o que acontece à sua volta. E você não aceita tanto o cabresto do sistema. E sim, tem a vida dificultada, porque pessoas críticas são taxadas de loucas, muitas vezes, taxadas de radicais por serem críticas. Quando na verdade, a maioria das vezes, a pessoa crítica, ela quer muito mais o bem dos outros do que aqueles que ficam puxando o saco, babando o ovo de vocês. E é todos esses negócios que eu para concluir, que eu afirmo a vocês que a jogada de moeda única é tão somente para fazer propaganda para o senhor Maurício Macri, que foi um desastre na economia da Argentina. E embora
até me agradaria ter uma união econômica e uma união militar através de um pacto para autoproteção, mas não deveríamos excluir ninguém. E o que esses caras querem é excluir o país, tudo porque não alinha ao pensamento deles. E isso jamais pode ser tolerado, jamais pode ser aceitado, porque todos nós somos irmãos latino-americanos, e nessa luta deve se integrar inclusive nossos irmãos africanos que sofrem na exploração de bauxita, para um ocidental ter um celular todo ano. Milhares e milhares de vidas de crianças são ceifadas na exploração de bauxita, e vocês querem, e a sociedade ocidental parece que não se comove com essa situação. E isso que me fez fazer essa análise, para inclusive preparar conteúdos mais longos para ver se eu serei ouvido com uma maior atenção. Inclusive eu brinco que ultimamente eu estou dando uma de pirula que meus vídeos estão ficando longos demais, mas está sendo necessário para a realidade nacional que nós estamos vivendo. É necessário produzir vídeos, e pena que eu não estou podendo produzir lives, porque seria de vital importância uma live falando sobre esses assuntos, falando da realidade, falando da geopolítica do Brasil, dos nossos países latino-americanos, da necessidade de unirmos para resolver nossos problemas econômicos, para desenvolver estados de bem-estar social para todo o nosso povo, não só o brasileiro, argentino, boliviano, colombiano, chileno, cubano, jamaicano, haitiano, costarriquenho, nicaragüense, hondurenho, todos unidos, mexicanos, cubanos, todos unidos e fortalecidos. A união faz a força, a desunião faz a manutenção do poder da elite sionista global. E isso as pessoas têm que colocar em mente para nos libertarmos dessa mentalidade de colonos e nos tornarmos protagonistas da nossa história. E é isso que eu tinha que falar nesse vídeo, galera. E no mais, espero que todos que vieram assistir esse vídeo a primeira vez não deixem de acionar os sininhos das notificações, inscrever-se no canal e acionar os sininhos das notificações, né? E no final desse vídeo eu vou deixar na descrição o número de uma conta bancária, e possivelmente esse vídeo eu vou estar lançando ele à meia-noite, galera. E é isso aí. Fiquem todos com Deus e deem ideias para algum conteúdo que vocês queiram ver no Ciências Humanas TV, que eu prontamente vou pesquisar e vou trazendo para vocês no meu canal. E no mais, tenham um bom fim de semana. Fiquem todos com Deus e
Até a próxima.